Poros dilatados. Esse é um tema que deixa muitas pessoas de cabelo em pé. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para a gente discutir esse assunto. Quando a gente olha no espelho ou olha para alguém, às vezes alguns pontos nos chamam mais a atenção. Uma espinha, uma mancha ou então aqueles poros extremamente dilatados. Normalmente, os poros dilatados, que são aqueles furinhos, por onde nós eliminamos a nossa secreção oleosa da pele, são motivo de muita preocupação e de muito constrangimento para algumas pessoas. Quem são os indivíduos que têm poros um pouco mais dilatados? Normalmente são aquelas pessoas que têm uma pele um pouco mais oleosa. Os homens, de uma maneira geral, por conta da testosterona, possuem um pouco mais de oleosidade na sua face, e algumas mulheres que têm uma tendência à acne ou possuem algumas doenças endocrinológicas, como por exemplo a síndrome do ovário policístico, que é uma doença endocrinológica, ginecológica, que aumenta a oleosidade da pele, produz mais espinhas, não é verdade? E ficam com a face um pouquinho mais oleosa e naturalmente os poros dilatados. Quando a gente tem um quadro de acne, a gente acaba tratando a acne. Mas quando a gente tem só o poro dilatado, sem a presença de acne, sem a presença de espinhas, existem algumas maneiras de nós controlarmos, em primeiro lugar, essa secreção oleosa. A oleosidade do rosto, ela tem que ser muito bem controlada com alguns filtros solares específicos. Existem filtros específicos para o controle da oleosidade, para que retenham essa oleosidade. O que nós devemos evitar em termos de produtos no rosto? Hidratantes em excesso para pessoas que têm poros dilatados e filtros solares com base. Aqueles filtros com base normalmente são muito oleosos. Eles podem gerar um incremento nessa oleosidade e deixar os poros um pouquinho mais dilatados. Quem já tem o poro dilatado e usa alguns produtos cosméticos corretos, fala: doutor, eu trato a minha pele, utilizo bons produtos, faço uma rotina de pele adequada e meus poros continuam dilatados. Bom, aí provavelmente nós estamos falando de uma questão estrutural do poro da pele, uma questão anatômica. E aí a gente precisa corrigir esses poros, a abertura dos poros, com algum procedimento cosmético. Existem alguns procedimentos cosméticos que têm a capacidade de reduzir a abertura desse poro. Em primeiro lugar, dentre os procedimentos mais comuns, nós encontramos os peelings, Os peelings são procedimentos feitos com alguns tipos de ácidos. Obviamente isso tem que ser feito no consultório, não pode ser feito em casa, porque os ácidos eles podem gerar manchas, cicatrizes, infecções secundárias, e isso pode ser bastante danoso. Em segundo lugar, existem procedimentos um pouco mais agressivos, como o microagulhamento. Algumas pessoas conhecem o microagulhamento para correção de cicatrizes de acne, correção de outras cicatrizes, correção de imperfeições na pele, de manchas, de melasma, e os poros dilatados também são uma indicação para a realização do microagulhamento, que pode ser realizado ou com um dispositivo de roller, que é aquele rolinho que tem é impregnado com algumas agulhas, ou com uma caneta eletrônica chamada de Dermapen, que encaixa um cartuchinho e nós vamos agulhando o rosto do paciente. O procedimento de microagulhamento ele é bem interessante porque ele tem essa multifuncionalidade. Ele pode tratar tanto os poros abertos quanto algumas lesões de acne, pode melhorar a produção do colágeno. Então ele é um procedimento extremamente versátil. Para aqueles pacientes que possuem lesões muito grandes, que possuem lesões muito intensas, poros extremamente dilatados, com formação daqueles cravos grandes, aí a recomendação é a realização de limpezas de pele esporádicas ou, em alguns casos específicos, nós podemos usar uma medicação que também é utilizada para a acne, chamada isotretinoína, possui um nome comercial que muitas pessoas conhecem, e é uma medicação extremamente interessante para que a gente possa evitar, a partir ali da glândula sebácea, a produção excessiva de oleosidade e a dilatação do poro. Bom, vejam que é um assunto bastante extenso, exige
o conhecimento profundo da rotina do paciente, e se você tem os poros abertos, procure o médico dermatologista para que a gente possa te ajudar. Muito obrigado, não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e até a próxima!